O café, além de ser bastante popular, é sem dúvidas alguma uma das bebidas mais importantes da história do mundo. E isso não é nenhum exagero da minha parte. Desde a sua descoberta, o café esteve no centro de novas rotas comerciais, aproximou países distantes, criou espaços de sociabilidade até então inexistentes, estimulou movimentos revolucionários, inspirou a literatura e a música, mobilizou trabalhadores a serviço da Revolução Industrial, tornou-se elixir do mundo moderno, consolidando as cafeterias como referências internacionais de convívio, debate e lazer. Acordos foram assinados, famílias foram formadas, amizades desfeitas, tudo isso com o café como testemunho. Se nenhuma boa história começa com o leite, o que eu discordo, com certeza as melhores têm o café como coadjuvante. Hum, caramba, Jimmy, esse seu café é muito gostoso. Seu alcance, porém, foi além de mero espectador da história. Muitos países se desenvolveram à sua sombra, como é o caso do Brasil, até hoje o maior produtor mundial de café. Por exemplo, as safras generosas nascidas dos cafezais brasileiros sustentaram o império, fizeram a república e hoje geram divisas significativas para a economia do país. Porém, não se pode e nem devemos excluir da receita a sua amarga herança, principalmente para o Brasil. Afinal, foi pelos enormes lucros originados da pungente economia do café que a escravidão se prolongou aqui até 1888. Assim, o café sustentou o que havia de melhor e pior no Império e na República. Mas como esse ouro preto chegou aqui ao Brasil? Bem, é o que veremos no vídeo de hoje, a chegada do café ao Brasil. O café é um arbusto proveniente das terras altas da Etiópia. Entendeu? Terras altas. Guarde essa informação, pois ela será importante mais à frente. Apesar de se originar na África, são os árabes que acabam dominando a técnica de plantio e preparação do produto, quando o café da Etiópia, tal como Moisés, atravessa o Mar Vermelho e acaba parando na vizinha Península Arábica, mais especificamente no Iêmen. Isso teria acontecido entre o século V e o século XVI. Naquela altura, a bebida era então consumida por monges e sufis para mantê-los acordados durante as orações e vigílias noturnas. O interessante é que o café era na verdade bastante apropriado para a cultura árabe e islâmica, uma vez que, de acordo com os preceitos religiosos do islamismo, ditados pelo Alcorão, era proibido o consumo de bebidas alcoólicas. E assim, o café se tornou bastante popular no mundo árabe, pois tinha características estimulantes e não era proibido pelo Islã. Porém, foram os turcos os pioneiros do hábito do café, que ali, além de se popularizar, acabou se transformando em um ritual de sociabilidade. Em Constantinopla, um grande centro cosmopolita estrategicamente implantado entre três continentes, com grande população, palácios e mesquitas, surgiu o café, no caso, o estabelecimento aberto ao público. Data de 1475, a abertura daquele que é considerado o primeiro café do mundo, marco do consumo generalizado da bebida. Desde então, tomar café passou a ser ritual que se propagou pelo mundo afora. Em 1574, os cafés do Cairo e de Meca eram locais procurados, sobretudo por artistas e poetas. Para se ter uma ideia, a bebida foi até mesmo absorvida pela legislação turca. Sabe-se que as esposas turcas podiam até mesmo pedir divórcio caso o marido não fornecesse uma cota de café. Já no continente europeu, a porta de entrada do café foram os portos do Mediterrâneo das grandes cidades italianas. Essas cidades mantinham fortes relações comerciais com o Oriente. Os venezianos conheciam o café desde pelo menos 1615, porém eles detestavam a borra presente no café turco. Por isso, faziam a preparação colocando um filtro entre o pó
e água fervente. E é essa a forma que muitos de vocês preparam o cafezinho pela manhã. Em pouco tempo, os espaços que vendiam café se espalharam pelos centros urbanos da Europa como espaços de convivência e socialização. Dotada de caráter agregador, estimulante à troca de ideias, as pessoas passaram a consumi-la em lugares públicos. Aqueles cafés que mencionamos lá na Turquia serviram de modelo para os demais. O modelo da casa de café ou cafeteria, como ponto de encontro e lugar de convívio social, vingou pelo mundo afora. A Inglaterra foi um dos primeiros países a cultivar o hábito dos cafés públicos. Os cafés ingleses estimulavam convívios diversos, constituindo-se em locais de discussões filosóficas e políticas, definidos então como os seminários da rebelião. Mas esta proliferação de cafés ingleses teve duração curta. A partir de meados do século XIX, o desenvolvimento da cultura do chá nas colônias do Império Britânico determinou seu consumo pela população, em detrimento do café. As casas de café passaram a ser casas de chá, produto da vez no rol dos artigos britânicos. Coube então à França, antigo rival da Terra da Rainha, eternizar esse modelo de espaço lúdico através dos charmosos cafés parisienses. Em 1644, a cidade de Marsella foi ponto de entrada do produto e do hábito de tomar café na França. Logo depois, os estabelecimentos chegavam a Paris, trazido por pessoas que mantinham laços comerciais com o Império Turco. Em 1688 foi aberto o mais famoso dos cafés parisienses, o Café Procopio, fundado por Procopio del Cotelli, e que acabou se tornando local de encontro de atores e escritores. O local foi frequentado por Voltaire, Rousseau, Diderot. Por isso muitos dizem que o café foi a bebida do iluminismo. Bom, agora que você sabe o percurso dessa planta e sua importância, vamos entender como ela chegou no Brasil e se tornou protagonista da nossa economia e da nossa história. Quero café! Quero café! Quero café! Provavelmente você já deve ter escutado ou visto algumas histórias sobre piratas e suas aventuras pelos sete mares, com espadas, tiros, pernas de pau, tapa-olho e outras coisas mais. Pois bem, parece bem empolgante, né? Mas a realidade é um pouco menos divertida do que a ficção. A realidade tende a ser decepcionante. E o que isso tem a ver com a história do café no Brasil? Você deve estar se perguntando. Bom, você pode até achar estranho, mas a chegada do café ao Brasil foi um ato de pirataria. Ou melhor, biopirataria. Vamos aos fatos. O café chegou ao Brasil, segundo a versão mais conhecida e aceita, pelas mãos de Francisco de Melo Palheta, um militar luso-brasileiro que, em uma missão na Guiana Francesa em 1727, aproveitou-se para adquirir algumas mudas e sementes de café para plantar no Brasil. Vale lembrar que no século XVIII o café, devido às suas qualidades estimulantes, era um produto bastante consumido na Europa, como vimos, e nos Estados Unidos. E, portanto, os países que possuíam as mudas de café, como era o caso da França e de suas colônias, guardavam-nas a 7 chaves, tal como um tesouro. E o que os tesouros costumam atrair? Isso mesmo, piratas. E por mais que Francisco estivesse na Guiana em uma missão oficial do governo português, ele mesmo assim cometeu um ato de pirataria ao tomar posse de um tesouro que não era seu. E não estranhe, muitos dos piratas históricos agiam em nome e legitimados por alguns estados europeus, como foi o caso dos corsários ingleses. Enfim, o café trazido por Francisco foi então colocado à prova, primeiro na região norte. O que você talvez não saiba, e aí vamos retomar uma informação lá do início do vídeo, é que plantar café é um processo muito, mas muito difícil e muito mais complicado do que se pensava na época. Isso porque a geografia acaba sendo um fator determinante para o sucesso ou insucesso desse empreendimento. Assim, a trajetória do plantio de café aqui no Brasil foi marcada por tentativas mal e bem-sucedidas, começando no norte, chegando até o sudeste. O fato é, chegando ao sudeste, no Vale da Paraíba, foi quando o café teve o seu maior sucesso e maior boom. Afinal, a altitude do terreno determina a qualidade do café, e quanto maior a altitude, melhor serão os grãos.
Não, esse é um café fresquinho colhido nas montanhas da Colômbia. Foi nesse mesmo período, no início do século XIX, que começou um novo ciclo econômico no Brasil, em que o café se tornou o principal produto de exportação. Um dos fatores que ajudam a entender essa guinada econômica para o café é que nesse mesmo período, o Haiti, uma colônia francesa, era o maior exportador de café nesse período, mas essa produção de café foi interrompida devido à longa duração da Guerra de Independência levada por escravizados contra a França de Napoleão. E o Brasil soube aproveitar desse contexto, passando a ser o líder mundial em produção e exportação de café, ultrapassando o Haiti. Para acompanhar o ritmo e a demanda mundial, o Brasil precisaria se modernizar, ou seja, não tem como você exportar café através de tração animal. Era preciso ser rápido, dinâmico e aliado ao ideal de uma revolução industrial. Pois bem, parte da modernização do Brasil, portanto, se deu com o desenvolvimento de uma malha ferroviária. O objetivo da construção das ferrovias era justamente agilizar o transporte da produção de café, diminuindo o tempo entre os locais de produção e os portos onde a mercadoria seria exportada. Já pensou ter que sair lá do Planalto Piratininguense até o Porto de Santos de burro? Por isso, uma das consequências, então, da introdução do café no Brasil foi esse processo de modernização e industrialização, que além de contar com investidores internos, teve também a participação de vários investidores estrangeiros, principalmente os ingleses, batendo na porta da Quinta da Boa Vista. Afinal, nem só de chave viu o homem. Mas para além desses impactos econômicos, eu não posso deixar de citar aqui os impactos sociais e culturais que a vinda do café trouxe aqui para o Brasil. Afinal de contas, o café não é uma entidade com fins próprios, né? A gente precisa pensar em quem produz esse café e em quem consome. É engraçado que quando a gente pensa em fazendas de café no Brasil, logo vem à nossa mente as trocentas novelas da Globo, né? Sim, a Moça, Terra Nostra e Esperança, só para citar algumas. E o que essas novelas têm em comum? Elas retratam justamente o contexto da produção do café e a chegada de imigrantes em terras brasileiras, principalmente italianos. E na realidade isso não foi muito diferente. O Brasil recebeu 30 mil imigrantes só em 1886, e isso foi crescendo de maneira gradual até chegar em aproximadamente 130 mil. É claro que até a abolição da escravatura, boa parte da mão de obra ainda era de pessoas escravizadas, mas com as movimentações em prol da libertação dessas pessoas escravizadas, surgiu a necessidade de ter uma mão de obra livre e assalariada, e para a elite daquela época, branca. É importante lembrar que após a abolição, houve uma política estatal de embranquecimento da população brasileira. A crença era que de quanto mais colocasse leite no café, mais predominante a cor branca ficava. A eugenia é uma marca importantíssima da velha república. E talvez seja por isso que a televisão acha que um Gianecchini branco tem muito mais a cara do Brasil do que um Ícaro Silva. Recapitulando, para você não ficar perdido, levando em conta tudo isso que falamos sobre o processo do café no Brasil, a gente pode levantar 3 fatores importantes nesse processo: industrialização, crescimento do capital e troca de mão de obra. Portanto, o que há poucos anos antes eram apenas aglomerados de casebres anônimos e insignificantes, de repente, acordados pelo aroma forte de uma bebida dadivosa como café e atingidos pelo imaginário, alimentado pela ideia de modernidade, viram-se obrigadas a se colocar à frente do que eles acreditavam ser o bonde da história. O café vinha acompanhado da eletricidade, do telefone, dos tecidos finos, dos calçamentos das ruas, dos automóveis e do cinema. Afinal de contas, não tem nada mais emblemático no século XX do que o cinema com café. É preciso considerar que o estabelecimento de café era algo indispensável para os homens do fim do século XIX e início do XX. Eram nesses espaços que poderia se discutir política, conversar, trocar ideias, flertar, e tudo isso mediado por um bom cafezinho. Nesse sentido, o café se constituiu como importante elemento símbolo, tanto na história do Brasil quanto na história do mundo. Afinal de contas, podemos ver referências ao nosso café em inúmeras produções da cultura pop. Até porque não existiria Friends sem café.